em 2019, há uma depreciação mais branda da moeda nacional em relação ao dólar norte-americano, numa magnitude de 16%, depois de se ter registrado uma depreciação de 46,2% no ano anterior. Está em curso o processo de revisão das leis estruturantes do sistema financeiro angolano. Em fase de implementação, a avaliação da qualidade dos ativos das 13 maiores instituições financeiras bancárias do país, que representam mais de 90% do total dos ativos do sistema financeiro angolano. Trata-se de um exercício de reconhecida importância técnica para o negócio bancário, que visa estimar possíveis necessidades de recapitalização, tendo em vista o reforço da estabilidade financeira e a proteção dos interesses dos depositantes, bem como voltar a dotar os bancos de capacidade de financiar a economia. Com vista ao relançamento do crescimento econômico e ao aumento do número de empregos no país, o Executivo tem concentrado a sua atenção governativa na revitalização da base produtiva do país. Assim, o Estado vai continuar a apoiar os empresários nacionais, com vista a tornarem-se cada vez mais competitivos e fortes, sobretudo no que respeita aos produtos selecionados no âmbito do Prodesi, para que a produção nacional dos mesmos alcance níveis de autossuficiência em relação ao consumo interno, diminuindo ou eliminando nos próximos anos a importação desses produtos. O programa de apoio ao crédito associado ao Prodesi já está em implementação, tendo sido assinados com 8 bancos comerciais, com o Banco de Desenvolvimento de Angola e com o Fundo de Garantia de Crédito, memorandos para a operacionalização de uma linha de crédito com juros bonificados no montante de 141 mil milhões de kwanzas para o ano de 2019. No mesmo sentido, o BNA fez publicar um normativo que estabelece a obrigatoriedade dos bancos comerciais aplicarem pelo menos 2% do seu ativo à concessão de crédito à economia real para a produção de parte dos produtos selecionados pelo Prodesi, que apresentam déficits na oferta interna, bem como de produtos para apoiar as exportações fora do setor petrolífero, como as rochas ornamentais, o café, a madeira, o peixe e marisco, os frutos tropicais e outros. Os encargos financeiros no âmbito destes financiamentos incluindo os juros e comissões, não devem exceder os 7,5%. Avalia-se um potencial de crédito por esta via de cerca de 255 mil milhões de kwanzas. Com vista a financiar projetos do setor privado, foram negociadas linhas de crédito com Deutsche Bank no valor de $1.000 milhões e com o Banco de Desenvolvimento Africano no valor de $325 milhões. A primeira tranche deste financiamento do BAD, correspondente a $120 milhões, já foi disponibilizada. Foram definidas regras para a importação dos produtos selecionados no âmbito do Prodesi, de modo a garantir a prioridade na compra dos mesmos aos produtores internos, pretendendo-se com isto aumentar a cota de mercado da produção interna destes produtos face aos produtos importados e assim aumentar os rendimentos das empresas nacionais, das famílias e gerar emprego. As compras do Estado
com destaque para o abastecimento das Forças Armadas e da Polícia Nacional, vão passar a priorizar a aquisição da produção nacional. Neste momento, decorre um concurso aberto de aquisição de géneros alimentares, produtos de higiene e limpeza a produtores nacionais para as Forças Armadas angolanas. A pauta aduaneira foi recentemente ajustada de modo a estabelecer o necessário alinhamento entre a importação dos produtos da cesta básica e de outros produtos prioritários e a produção nacional destes mesmos produtos, convertendo-a num instrumento para apoiar o aumento da produção nacional. Todas estas medidas contribuirão para apoiar os nossos empresários, para aumentar a confiança dos agentes econômicos na nossa economia e, por esta via, aumentar a produção nacional, os níveis de investimento privado e o emprego no nosso país. Nestes últimos 2 anos, foram regularizadas as dívidas de algumas companhias petrolíferas, acumuladas desde 2002 no valor de 1.500 milhões de dólares, e o orçamento participativo passou a ser elaborado com a auscultação da sociedade civil, tendo sido criado o Sistema Nacional de Contratação Pública e aprovado o Plano Estratégico de Contratação Pública. No final de 2018, foi estabelecido um acordo com o FMI para um programa de financiamento ampliado para o período 2018-2021, com o valor de 3.700 milhões de dólares, dos quais já foram recebidos 1.248 milhões. Com o Banco Mundial foram assinados 3 acordos de financiamento que totalizam 1.320 milhões de dólares. O programa das privatizações prevê a privatização de 195 empresas ou ativos do Estado, sendo 32 classificadas como empresas de referência. Foram já privatizadas 5 empresas da Zona Econômica Especial. Consideramos este programa de privatizações como uma via importante para fortalecer o setor privado do país, para tornar a nossa economia mais eficiente e também para consolidar o processo de edificação da economia do mercado em Angola. Outras medidas tomadas no âmbito das finanças foram a aprovação do subsídio ao preço da passagem aérea na rota Luanda-Cabinda e vice-versa, o novo plano tarifário da água potável, o ajustamento aos preços da energia elétrica e a lei dos subsídios aos combustíveis para os setores da agricultura e pescas. Em coordenação com o Banco Mundial, está em preparação um programa de transferências monetárias para as famílias mais pobres e de modernização de todo o Sistema Nacional de Proteção Social. Depois de se ter interrompido em 2014 os concursos públicos para ingresso na administração pública, não obstante a atual conjuntura econômico-financeira do país, foram feitas novas contratações na função pública em 2018 e vai acontecer ainda em 2019, particularmente nos setores da saúde e da educação, tendo sido admitidos tendo sido admitidos 31.875 novos agentes do Estado nestes 2 setores. Outra medida importante foi a consignação do equivalente a 2.000 milhões de dólares para o Programa Integrado de Intervenção dos Municípios, vulgo PIM, cujo arranque foi dado há dias no Alto Zambeze, o qual, ao construir
Bom, há quem não queira que isso aconteça. Portanto, como dizia, cujo arranque foi dado há dias no Alto Zambeze, o qual, ao construir infraestruturas diversas nos municípios, vai também garantir emprego. A implementação do Plano Integrado de Intervenção dos Municípios visa executar 1.700 projetos em todo o território nacional, designadamente 4.000 salas de aulas, 275 infraestruturas hospitalares, 100 infraestruturas administrativas e autárquicas, a reabilitação de vias, a construção de pontes e ainda concluir a primeira fase do campus universitário de Cabinda. Estamos em crer que a implementação com rigor deste importante programa terá um impacto muito positivo na melhoria das condições de vida e de bem-estar das nossas populações. Em 2019, foram regularizados mais de 250 mil milhões de kwanzas de dívidas a fornecedores do Estado e até o fim do ano o Executivo vai proceder ao pagamento dos atrasados já inscritos no Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado, SIGF. Também este ano foi decretado um perdão fiscal dos juros e multas e tornado possível o encontro de contas entre dívidas tributárias e passivos do Estado para com fornecedores. Foi iniciada a implementação do Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA, em substituição do Imposto de Consumo. Foi iniciada a implementação do Imposto sobre o Valor Acrescentado, IVA, em substituição do Imposto de Consumo, o que significa um marco importante na modernização, simplificação e aumento da eficiência do sistema tributário do país, facilitando a mais rápida integração da nossa economia na economia regional e mundial. O início deste processo tem sido difícil, destacando-se a desconfiança, o desconhecimento e aproveitamento de alguns segmentos empresariais que causaram uma onda especulativa no preço de bens e serviços oferecidos à população. Esperamos que com medidas informativas e punitivas, nos casos de reincidência, se ponha fim à especulação artificialmente criada para prejudicar os clientes, para prejudicar o pacato cidadão. Foi elaborada uma nova lei do investimento privado que permite, entre outras medidas, a realização em Angola de investimento direto estrangeiro de qualquer montante, sem a obrigatoriedade de engajar um parceiro nacional. A IPEX passou a ser a janela única de promoção e captação de investimento privado e de apoio ao fomento das exportações. Até finais de agosto de 2019, a IPEX registrou um total de 178 intenções de investimento, no valor aproximado de 1.650 milhões de dólares, com a possibilidade de gerar 13.900 postos de trabalho diretos. Cerca de 25% destas intenções, correspondendo a 44 projetos com um valor de 789 milhões de dólares, foram efetivamente implementadas e geraram cerca de 3.950 postos de trabalho diretos, na sua maioria na indústria transformadora e na agricultura. No âmbito da estratégia de atração e captação de investimento privado nacional e estrangeiro, foi igualmente aprovado o projeto de promoção e captação do investimento privado,
de forma a direcioná-lo para setores prioritários da economia. Como resultado das reformas implementadas, registrou-se a elevação de Angola em 2 posições no Índice Mundial de Avaliação do Ambiente de Negócios do ano de 2018. A melhoria a esse nível também se deve a medidas como a automatização dos processos de atividade aduaneira, a implementação do guichê único de empresas online e a eliminação dos custos e redução do tempo para a emissão das autorizações para importações e para exportações. É importante continuar o processo de implementação de reformas nas áreas que concorrem para a melhoria do clima de negócios e de investimentos em Angola, com compromissos explícitos na melhoria da imagem do país no exterior, promovendo a sua inserção competitiva no contexto internacional. Senhor Presidente, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, no concernente à atividade da Procuradoria-Geral da República, importa referir que foi reestruturada e redinamizada a Direção Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção, que em comparação com os 18 processos instaurados de 2012 a 2017, instaurou 192 processos de inquérito de 2017 a 2019, ou seja, instaurou em 2 anos 10 vezes mais inquéritos do que nos 5 anos anteriores. No período de 2012 a 2017, foram registrados na PGR 288 declarações de bens por parte de servidores públicos. Nos últimos 2 anos, foram recebidas 1.327 declarações de bens. Foi também reestruturada e redinamizada a Direção Nacional de Investigação e Ação Penal, DNIAP, que nos últimos 2 anos submeteu ao Tribunal Supremo para julgamento 11 processos crime de natureza econômico-financeira. Destacam-se entre eles o processo dos 500 milhões de dólares retirados das contas do BNA para o exterior, enviado pela Procuradoria-Geral da República para o Tribunal Supremo em setembro de 2018 e cujo julgamento se aguarda passado que foi exatamente 1 ano, bem como o processo do Conselho Nacional de Carregadores que a Procuradoria-Geral da República enviou para o Tribunal Supremo apenas em janeiro do corrente ano de 2019 e que, paradoxalmente, já foi julgado, para citar apenas estes. Em dezembro de 2018, foi criado o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos, que desempenhou um papel importante nas diligências que culminaram com a celebração de um acordo entre o Fundo Soberano de Angola e a entidade que precedia a gestão dos seus ativos, tendo passado para a esfera e disponibilidade direta do Fundo Soberano o capital de 2.350 milhões de dólares, bem como patrimônio imobiliário domiciliado no exterior, avaliado em 1.000 milhões de dólares americanos. O mesmo serviço recuperou ainda para o Estado 2 fábricas de medicamentos, em Luanda e em Benguela, 3 fábricas têxteis de grande capacidade nessas 2 cidades, tanto Luanda e Benguela, e no Kwanza Norte, e 2 terminais portuários em Luanda e no Lubito. Deu também entrada em tribunal de mais de 45 processos, onde o Estado reivindica a devolução de valores ilicitamente retirados de seus cofres, superiores a 4.100 milhões de dólares. Foram igualmente recuperados a favor do Estado, no âmbito de diferentes processos cíveis, 52 imóveis,
8 bens móveis, 15 mil milhões e 681 milhões de kwanzas, 313 milhões de dólares, 9 milhões 629 mil euros e apreendidos à ordem de processos de crime em curso, 20 imóveis e 6 viaturas. A Procuradoria-Geral da República intensificou as relações de cooperação com entidades congêneres internacionais a fim de proceder a um combate efetivo à criminalidade econômico-financeira, nomeadamente com as Procuradorias-Gerais do Reino Unido, da Suíça e de Portugal. É justo destacar aqui e agradecer o engajamento das autoridades judiciais e bancárias do Reino Unido nos processos que levaram à recuperação dos 2.350 milhões de dólares do Fundo Soberano, bem como dos 500 milhões de dólares do BNA, revertidos todos a favor do Estado angolano. No plano da reforma do Estado, foram elaboradas e submetidas à Assembleia Nacional para apreciação 6 propostas de lei do pacote legislativo autárquico, nomeadamente a Lei da Organização e Funcionamento das Autarquias Locais, a Lei da Institucionalização das Autarquias Locais, a Lei da Tutela Administrativa, a Lei das Finanças Locais, a Lei das Atribuições e Competências das Autarquias Locais e a Lei Orgânica das Eleições Autárquicas. Relativamente ao setor da administração pública, trabalho e segurança social, é de registrar que o número de funcionários ao nível da administração pública central e local é de 417.298, contra 385.423 existentes em 2018, verificando-se um incremento de 8,2%. Entre 2018 e o terceiro trimestre de 2019, foram criados 161.997 novos empregos, cerca de um terço entre 2018 e o terceiro trimestre de 2019, foram criados 161.997 novos empregos, cerca de um terço dos 500 mil de um mandato de 5 anos, dos quais 80,3% se referem a empregos criados no setor empresarial, quer público como privado, e 19,7% no setor político-administrativo, isto é, na função pública. Mesmo assim, a luta pela redução da taxa de desemprego através da criação de novos postos de trabalho deve ser permanente, uma constante da ação do Executivo e seus parceiros, no caso, o setor empresarial privado. O setor do comércio foi o que gerou mais empregos, seguido da construção e obras públicas, dos transportes, da agricultura e da indústria. O Sistema Nacional de Emprego formou 108.790 jovens em 149 especialidades formativas. O número de contribuintes para o Sistema Nacional de Segurança Social passou de 142.199 em dezembro de 2017 para 155.012 em agosto de 2019. Nas mesmas datas, o número de segurados passou de 1.600.000 para 1.800.000 e o de pensionistas de 132.000 para 136.000. O Sistema de Proteção Social Obrigatório arrecadou no período em análise 499.596 milhões 512.640 kwanzas e pagou prestações no valor de 402.892 milhões 358.166 kwanzas. Senhor Presidente, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, no setor dos recursos minerais e petróleos,
estamos com uma produção média de 1.401.235 barris dia, com prognóstico de subir para 1.436.900 barris dia em 2020. Foi aprovado o novo modelo de organização do setor, tendo sido criada a Agência Nacional de Petróleo e Gás como concessionária nacional, deixando a Sonangol de exercer essa função, e também criado o Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo, com vista a regular, fiscalizar e controlar as atividades relacionadas com os derivados do petróleo. Foi também aprovada a Estratégia Geral de Atribuição das Concessões Petrolíferas para o período de 2019 a 2025. E iniciada no passado mês de agosto, a implementação do programa de licitações previsto para o ano 2019. Em paralelo, foi aberto o concurso público para a construção da refinaria do Soio, para além dos projetos já aprovados em 2018, relativos à modernização e otimização da refinaria de Luanda, que vai quadruplicar a sua capacidade atual de produção de refinados já a partir de 2021, e a construção das refinarias do Lubito e de Cabinda. Foi iniciado o projeto para o transporte de gás associado de Cabinda para a central de ciclo combinado do Soio, e está em desenvolvimento o projeto para a conclusão da construção do terminal para a grande armazenagem de derivados de petróleo na Barra do Dande e para o reforço da capacidade de estocagem no leste do país. Com a liberalização do setor dos derivados do petróleo, abriu-se um espaço para que mais operadores desenvolvam atividade de logística, distribuição e comercialização de refinados. Ao nível do setor mineiro e no âmbito da Operação Transparência, foi feito um sério combate à imigração ilegal ligada ao garimpo de diamantes, com êxitos assinaláveis. Iniciou-se o processo de reorganização e legalização das cooperativas de diamantes, visando a sua transformação em empresas de exploração semi-industriais, e adotou-se uma nova política de comercialização de diamantes, com efeitos positivos na arrecadação de receitas, quer para as companhias operadoras, assim como para o Estado, no aumento do investimento na prospecção e exploração, assim como na lapidação, com a abertura de novas fábricas em Luanda e a perspectiva de, em breve, se abrirem outras em Saurimo e em Malange. Ao mesmo tempo, foi lançado o primeiro concurso público para a outorga de direitos aduaneiros para a prospecção, exploração e transformação de fosfatos, ferro e diamantes. Senhor Presidente, senhores deputados, continuando na área da economia real, no domínio da agricultura e florestas, como demonstração da importância que o Executivo presta à agricultura familiar e à necessidade da autossuficiência alimentar, o chefe de Estado abriu a campanha agrícola 2017-2019 no município de Cachungo, na província do Ambo. A incidência do setor no valor global do OGE passou de 0,4% em 2018 para 1,5% em 2019, valor ainda insuficiente para a importância que este setor tem para a necessária diversificação da economia, para a autossuficiência alimentar e para a melhoria das condições de vida das populações. Durante o ano agrícola de 2018-2019, foi programada a assistência técnica a 1.300.000 famílias camponesas, de um total de 2.800.000, tendo sido possível prestar assistência a 943.000 famílias, o que representa 72% do universo programado. Para o apoio ao setor agrícola, foram adquiridos 990 tratores, que deverão garantir a criação e a entrada em funcionamento de 70 brigadas de mecanização agrícola e 15 de engenharia rural,
e 15 de engenharia rural, o que levará ao incremento da área total trabalhada. Comparando com a campanha agrícola de 2017, registram-se avanços na produção de alguns produtos, nomeadamente de cereais, que passa de uma produção de 2.878.006 toneladas em 2017 para 2.902.643 toneladas em 2018. De raízes e tubérculos, que passa de 10.876.857 toneladas em 2017 para 11.136.827 toneladas em 2018. De frutas, que passa de 5.211.593 toneladas em 2017 para 5.314.860 toneladas em 2018, e de hortícolas, que passa de 1.889.482 toneladas em 2017 para 1.938.791 toneladas em 2018. O país atingiu a autossuficiência em termos de produção de ovos, com uma produção anual de 1.119 milhões e 58 mil ovos, não carecendo, portanto, de importar este produto de alto consumo familiar e industrial. No domínio das florestas, foi exportado de setembro de 2018 a junho de 2019 um total de 75.522 metros cúbicos de madeira serrada, sendo que 71.621 em peças e 3.900 em blocos. O setor e o país, no geral, deve prestar particular atenção à necessidade da preservação das nossas florestas nativas e plantadas, lutando contra as queimadas sazonais do cacimbo, assim como exigindo dos empresários madeireiros a reflorestação das áreas de corte. No que diz respeito ao setor das pescas e do mar, foi aprovado o Plano de Ordenamento das Pescas e Aquacultura para o período 2018-2022 e criada a Comissão Multissetorial para a elaboração da Estratégia do Mar no conceito da Economia Azul. Foi terminada a construção do Instituto Politécnico Marítimo Pesqueiro, vulgo Cefa Pescas, no Ramires, reconstruído o Instituto Médio Helder Neto e concluída a segunda fase da construção da Academia de Pescas e Ciências do Mar do Namibe. Concluídas foram também diversas infraestruturas de apoio à cadeia de valor da pesca artesanal. Registou-se a transferência formal de competências da pesca artesanal para os municípios da orla costeira no âmbito do processo de desconcentração administrativa e foi implementado o processo de desburocratização e licenciamento da atividade da pesca semi-industrial e industrial. A produção de sal aumentou de modo significativo, tendo atingido uma produção de cerca de 103 mil toneladas ano, o que perfaz 63% da meta estabelecida no Plano Nacional de Desenvolvimento, tendo-se registrado uma diminuição na importação de sal grosso iodizado. Aumentou igualmente a produção da tilápia na aquicultura continental. Na localidade do Missombo, no Quando Cubango, foi construído um centro de larvicultura para a produção de alevinos e engorda de tilápia. Outras ações do setor foram a aquisição e a inauguração do navio de investigação oceanográfica Bahia Farta
e o apetrechamento do Centro de Apoio à Pesca Artesanal na ilha de Luanda e do mercado de peixe da Mabunda. Ao nível do comércio, foi lançado concurso público para a exploração de instalações logísticas e comerciais do mercado abastecedor do Centro de Logística e Distribuição de Luanda, com vista a atribuir ao setor privado a operacionalização das infraestruturas comerciais e logísticas. No que diz respeito à Reserva Estratégica Alimentar, foi aprovado o Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural para a melhoria do escoamento da produção nacional, sobretudo do meio rural, e foi aprovada a Reserva Estratégica Alimentar com 4 produtos, sendo arroz, farinha de milho, trigo e feijão. Foi desconcentrada e desburocratizada a emissão e impressão do alvará comercial das pequenas e médias superfícies para as administrações municipais e mantido o procedimento de vistoria prévia apenas para a venda de alimentos, medicamentos, combustíveis, viaturas e respectivos acessórios. No que diz respeito ao setor da indústria, é de assinalar a realização de diversas feiras de produção nacional com a exibição de vários produtos fabricados em Angola, muitos deles com elevada qualidade e com preços iguais ou inferiores aos produtos similares importados e que já são amplamente transacionados nos nossos mercados, incluindo nas grandes superfícies. Há ainda a registrar o aumento da produção de vários produtos, nomeadamente do açúcar, que passou de uma produção anual de cerca de 58 mil toneladas em 2017 para cerca de 73 mil toneladas em 2018. Da farinha de trigo, que passou de cerca de 87 mil toneladas em 2017 para 272 mil toneladas em 2018. Dos iogurtes, que passou de cerca de 784 mil litros em 2017 para 2 milhões e 80 mil litros em 2018, e das massas alimentícias, que passaram de cerca de 400 toneladas em 2017 para 950 toneladas em 2018. Senhor Presidente, senhores deputados, os setores da energia e águas, da saúde e da educação são talvez aqueles que mais preocupação suscitam junto das famílias angolanas, e é justo e compreensível que assim seja. No que diz respeito ao setor da energia e águas, importa referir que, comparativamente a 2017, a capacidade instalada do setor elétrico é hoje de 5.235 megawatts, o que representa um incremento de cerca de 19%, sendo o número de clientes abastecidos pela rede pública de 1.569.554. No setor das águas, houve um aumento de 17,4% na produção, que passou de 157 mil milhões de metros cúbicos em 2017 para 185 mil milhões em 2018. Na distribuição, verificou-se um aumento de 54,6%, passando-se de 107 mil milhões de metros cúbicos de água em 2017 para 166 mil milhões em 2018. Encontra-se já concluída a construção dos sistemas de abastecimento de água das vilas do Calueque, do Golungo Alto, Ngonguembo, Caama, Rivungo, Coemba, Cunhinga, Nhareia, Jamba e Bibala. Ao nível da saúde, foram inauguradas nestes 2 anos várias unidades sanitárias de cuidados primários de saúde, designadamente os hospitais municipais de Maquela do Zombo e do Quimbele e o Centro de Saúde da Quilemba. Foram ainda reinaugurados o Hospital Angola Quimbanda e 8 centros ortopédicos de medicina e reabilitação física, de um universo de 11 previstos, que aumentaram em grande medida a capacidade de produção de próteses e ortoses, bem como de consultas e tratamento de fisioterapia. Em curso estão obras de construção e apetrechamento de hospitais nacionais e provinciais,
com previsão de conclusão ainda em 2020, designadamente o Hospital Geral de Cabinda, o Hospital Sanatório de Luanda, o Hospital Materno-Infantil da Camama em Luanda, o Instituto Hematológico Pediátrico de Angola também em Luanda e o Instituto de Medicina Forense, vulgo Morgue de Luanda. Prevê-se ainda para 2019 o início da empreitada do novo Hospital de Queimados e a reabilitação do Hospital Américo Boa Vida, ambos em Luanda. Está em execução um plano de abertura de centros públicos de hemodiálise em 5 províncias, que vão assegurar a redução gradual dos custos com tratamento ao nível local e a redução radical de evacuações para o exterior por insuficiência renal. O Estado angolano vem suportando ao longo de décadas as despesas com 286 doentes em junta médica em Portugal, dos quais 48 insuficientes renais, parte deles transplantados, e mais 152 acompanhantes respectivos. Estamos determinados a reverter esta situação o mais rápido possível, por se apresentar insustentável, investindo no país em infraestruturas e recursos humanos, em vez de continuar a gastar os avultados recursos transferidos anualmente. Em termos de unidades de hemodiálise, para além dos privados existentes, entraram recentemente em funcionamento os centros públicos de hemodiálise da Huila e do Hospital Pediátrico David Bernardino, em Luanda, e a mais recente unidade do Hospital Provincial de Luena, no Mochico. A perspectiva é abrir mais centros públicos de hemodiálise em Luanda e outras províncias. Depois da realização em 2018 do primeiro concurso público de ingresso no setor da saúde, a partir do qual 9.120 profissionais foram colocados nos municípios, estão a ser criadas as condições para um novo concurso ainda em 2019. Foram aprovados os novos estatutos das carreiras médicas, de enfermagem, de técnicos de diagnóstico e de apoio hospitalar, com vista a promover, dignificar, valorizar e estimular os profissionais de saúde e também os estatutos remuneratórios das carreiras de saúde, que beneficiaram para cima de 44 mil profissionais. Foi introduzida a plataforma do Sistema Nacional de Contratação Eletrónica para compras agrupadas de medicamentos e de produtos médicos e sua aquisição adicional às agências das Nações Unidas, em especial para os programas da malária, da tuberculose, do VIH-Sida, das vacinas, da hipertensão e dos diabetes. Com esta forma transparente e sem intermediários, o Estado angolano poupa 60% das despesas que tinha num passado recente com a aquisição de medicamentos e de vacinas. Está em curso a regulação dos preços dos medicamentos e foi decretada a isenção de taxas aduaneiras na importação de medicamentos, reagentes e equipamentos hospitalares. Ao nível de todo o território nacional, foi reforçada a vigilância epidemiológica, o que permitiu detectar em tempo oportuno e responder de forma adequada às epidemias de sarampo e de poliomielite, contra as quais foram realizadas campanhas nos municípios das províncias da Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico, Huambo, Huila, Bié, Cuando Cubango e Cunene. Acompanhando a evolução da ciência e da tecnologia postas à disposição da humanidade, foi aprovada a Lei dos Transplantes de Órgãos, que também vai reduzir o número de evacuações de doentes para o exterior, logo que sejam criadas as condições técnicas e de recursos humanos adequados no país. Em 2 anos, 2018 e 2019,
O chefe de Estado visitou as principais unidades hospitalares de Luanda, nomeadamente o Hospital Sanatório, o Hospital Américo Boa Vida, o Hospital Josina Machel, o Hospital Pediátrico David Bernardino, o Hospital Oncológico, o Hospital Neves Bendinha, vulgo dos Queimados, os hospitais provinciais e mesmo de alguns municípios das províncias visitadas, onde interagiu com os profissionais e doentes para, em loco, melhor se inteirar dos problemas que vivem. Na sequência dessas visitas, decidiu-se pela construção com caráter de urgência de um novo hospital sanatório cujas obras terminam em breve e de um novo hospital para queimados cujas obras iniciam em breve. Todas as unidades visitadas receberam em seguida verbas adicionais extraordinárias que permitiram melhorar a qualidade dos serviços. Ao nível da educação e no quadro das infraestruturas escolares, registrou-se um aumento de aproximadamente 7,3% no número de escolas, passando de 17.119 em 2017 para 18.322 em 2019. Quanto às salas de aulas, passou-se de 85.143 em 2018 para 97.684 salas, desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário. Esse aumento de 12.546 salas de aulas possibilitou a matrícula de 10.608.415 alunos, o que representa um aumento de 11,3% em alunos. Foi reduzido na ordem de 37,6% o número de crianças fora do sistema de ensino, passando de 2.044.628 crianças em 2018 para 1.275.645 em 2019. No subsistema de educação pré-escolar, foram matriculadas 930 mil crianças e atendidas 31.844 com necessidades educativas especiais, quando, em 2017, o número tinha sido de 27.300, o que perfaz uma variação positiva de 16,6%. O número de professores, que em 2017 era de 181.624, conheceu em 2018 um aumento de 10,9% por via do concurso público realizado, sendo atualmente de 200.674 professores. Com vista a formar professores com a qualidade requerida, foi inaugurado no ano passado em Luanda o Magistério Mútuo Iakevela, que hoje atende um número de 2.234 alunos. Na sequência do recadastramento de professores ao nível nacional e por meio da poupança obtida neste processo, foi criado um fundo salarial próprio que vai permitir ainda este ano a realização de um concurso público para o ingresso de 10.000 novos professores. Relativamente à educação de adultos, foi aprovado o plano de aceleração para a intensificação da alfabetização e educação de jovens adultos, com o objetivo de alargar a rede de parceiros e diversificar as fontes de financiamento para a alfabetização. Está em curso o projeto de revitalização do ensino técnico e da formação profissional com o apoio da União Europeia, visando melhorar a qualidade e a relevância dos currículos e das qualificações obtidas nessas áreas e assim proporcionar a inserção dos jovens diplomados no mercado de trabalho. Em 2020 serão abertos 3 novos cursos de mestrado em metodologias de ensino especializado para a educação de infância no ICED da Huila, para o ensino primário no ICED de Benguela e para o ensino de línguas no ICED de Luanda. Trata-se
de um passo determinante para a elevação do nível de qualificação dos professores, que se pretende a médio prazo vir a ser assegurada exclusivamente pelo ensino superior pedagógico. Entretanto, foi realizado o Encontro Nacional da Educação, que permitiu a recolha de importantes contribuições para a melhoria do sistema de educação e ensino em Angola. Para atender às crescentes necessidades do setor, está em curso o processo de aquisição e distribuição de 2.400.000 carteiras, 80.000 quadros, 92.000 secretárias para professores e 90 laboratórios de Física, Química e Biologia. No âmbito do ensino superior, ciência, tecnologia e inovação, registrou-se um aumento de cerca de 21% no número de estudantes inscritos, que passou de 254.816 em 2017 para 308.309 em 2019. A meta do Executivo em atingir 300.000 estudantes em 2022 foi já ultrapassada. Registrou-se um aumento de 1.500 bolsas de estudo internas de graduação, passando de 4.000 em 2017 para 5.500 em 2019. A meta é atingir 6.000 bolsas internas em 2022. As bolsas de estudo internas de pós-graduação aumentaram em 233%, tendo passado de 300 para 1.000, portanto, de 300 bolsas para 1.000 bolsas. No período de 2017 a 2019, a oferta formativa doutoral ao nível do país aumentou em 43%, com os programas de doutoramento em Geologia, Ciências Biomédicas e Saúde Pública. O Executivo deu início ao programa de envio anual de 300 licenciados e mestres angolanos com elevado desempenho e mérito acadêmico para as melhores universidades do mundo. Os primeiros 68 candidatos foram já selecionados através de um processo rigoroso dirigido por um júri de prestigiados acadêmicos e especialistas. Note-se que esta importante ação estratégica para o país consta dos programas de governação desde 2008, mas nunca chegou a ser implementada. Com a Unesco, o Governo assinou um acordo para a formação de 165 doutores em alguns domínios da ciência em prestigiadas instituições estrangeiras de ensino superior e de investigação científica. No país, foram legalizadas 7 instituições privadas e 104 novos cursos de instituições privadas, o que permitiu aumentar a oferta formativa. Foi aprovado o novo Estatuto da Carreira Docente do Ensino Superior e respectivo Estatuto Remuneratório, tendo sido possível promover 1.050 docentes, sendo na maioria para a categoria de professor auxiliar, muitos dos quais estavam estagnados na carreira há mais de 20 anos. No momento, decorre um concurso público para admissão de docentes e de funcionários administrativos, num total de 1.223 vagas, para cobrir o déficit de pessoal efetivo nas instituições de ensino superior públicas. No domínio da ciência e investigação, foi feita a atualização do Estatuto da Carreira de Investigador Científico e do respectivo Estatuto Remuneratório, tendo-se criado as bases para tornar a carreira mais atrativa. Está também em fase avançada a construção de um parque de ciência e tecnologia em Luanda. Através do projeto de desenvolvimento da ciência e tecnologia, estão disponíveis cerca de 7.600.000 dólares americanos para financiar 191 projetos de investigação científica até 2021. Angola aderiu em 2017 ao Centro Internacional de Investigação Científica do Atlântico, uma rede para a cooperação internacional de iniciativa governamental,
com uma abordagem integradora para o avanço e partilha do conhecimento e de dados sobre o espaço, a atmosfera, os oceanos e as alterações climáticas. Em 2018, Angola aderiu igualmente ao Sistema de Informação sobre Biodiversidade Global, uma organização internacional dedicada à promoção, compilação, vinculação, padronização, digitalização, divulgação e uso global dos dados da biodiversidade do mundo. Nesse mesmo ano, aderiu também aos estatutos do Centro Internacional para a Engenharia Genética e Biotecnologia, uma organização intergovernamental que opera no sistema das Nações Unidas e que forma uma rede interativa com mais de 60 Estados-membros. Senhor Presidente, senhores deputados, no quadro do setor da construção e obras públicas, foi elaborado o Plano de Salvação de Estradas. Foram reabilitados 935 quilômetros da rede primária de estradas, 160 da rede secundária e 40 da rede de vias urbanas asfaltadas e reabilitadas 28 pontes rodoviárias. Foram, de entre outras, reabilitadas as vias secundárias da cidade do Cuito, numa extensão de 12 quilômetros. Reabilitada a Estrada Nacional 120 no troço Alto Dondo, Acucungo, Ponte do Rio Queve e Lote 2. Reabilitada a Estrada Nacional 230 no troço Lucala, Malange, Saurimo. Reabilitada a Estrada Nacional 160 no troço Mussolo, Dumba, Cambango. Concluída a Estrada Luanda-Soio numa extensão de 96 quilômetros. Reabilitada a Estrada Nacional 100 reabilitada a Estrada Nacional 100 no troço Cabulé do Lubito, reabilitada a Estrada Nacional 120 do Alto Dondo ao desvio da Munenga, reabilitada a Estrada Alto Dondo Canda no troço São Pedro da Quilenda, Alto Dondo, e reabilitada a Estrada Gabela Quilenda, com previsão de ligar à Estrada Nacional 120 no Quizol. Senhores deputados, o discurso vai ser distribuído no fim desta sessão. Portanto, terão muito tempo para analisá-lo, estudá-lo e reagir, obviamente. Foram construídas 887 casas sociais e o novo Comando Provincial da Polícia em Cabinda. Continuam os trabalhos de construção de infraestruturas para 10 mil fogos habitacionais na cidade do Quilamba. Relativamente ao setor do ordenamento, território e habitação, foi elaborado o mapa da divisão político-administrativa de Angola e foram aprovados os planos diretores municipais de Benguela, Baía Farta, Lubito, Cubal, Caimbambo, Xongoroi, Bocoio, Catumbela e Ganda, na província de Benguela, Andulo, Camacupa, Catabola, Chitembo, Xinguar, Coemba, Cuito, Cunhinga, na província do Bié, e Viana, na província de Luanda. Para comercialização, foram disponibilizadas 17.784 unidades habitacionais nas seguintes centralidades. No Lubito, 2.000 unidades. Na Baía Farta, 1.000 unidades. Na reconversão urbana do Kazenga, 748 unidades. Na chamada 5 de Abril do Namibe, 2.000 unidades. Na Praia Amélia, também no Namibe, 2.000 unidades. No Andulo, Bié, 172 unidades. No Quilomoço, no Uís, 1.010 unidades. No Zango 5, em Luanda, 8.000 unidades. Na Quilemba, na Huila, 854 unidades.
e mais 1.023 apartamentos no Zango Vila Pacífica, em Luanda, e ainda 2.010 casas da centralidade do Sumbe, ambas, estas duas últimas, Vila Pacífica e Sumbe, com previsão de entrega no próximo mês de novembro. Foram construídas infraestruturas externas das centralidades da Baía Farta e de Lubito, ambas na província de Benguela, do 5 de Abril e da Praia Amélia no Namibe, do Andulo no Bié, do Quilomoço no Ix, do Zango 5 e do Zango 0, ambos em Luanda, do Lubongo em Benguela, da Quilemba na Huila, do Sumbe no Kwanza Sul e da Kaala no Ambo. Foram também construídas infraestruturas integradas na reserva fundiária de Katapa, no Ix, do Kisami e Zango Intermédio, em Luanda, e da cidade de Lubango. Foram alienados 931 imóveis ao abrigo da Lei nº 19/91, de 25 de maio. Foram celebrados 11.578 contratos de arrendamento, sendo 1.200 do patrimônio imobiliário do Estado e 10.378 no âmbito do subprograma dos 200 fogos por município. No setor das telecomunicações e tecnologias de informação, o número de subscritores da rede móvel é de 14.152.432, correspondente a um crescimento de 7% relativamente ao ano 2018. O de subscritores da internet é de 6.173.476, correspondente a um aumento de 4%. O de subscritores de televisão por satélite é de 1.659.054 e os de televisão por cabo 94.011. No domínio das tecnologias de informação, foi lançado o cabo Angola-Brasil-Estados Unidos, que representa uma nova rota para o acesso internacional de Angola, tendo o cabo Angola-Brasil 4 pares de fibra óptica, numa distância de 6.175 km e a capacidade de transmissão de 40 terabytes. Está em desenvolvimento o projeto de telemedicina, que permite melhorar o acesso dos cidadãos aos cuidados de saúde, estando neste momento os hospitais municipais e provincial do Ambo ligados aos hospitais Américo Boa Vida e David Bernardino em Luanda. Prevê-se ainda para este mês a ligação às províncias do Mochico e da Lunda Sul. Foi desenvolvido o projeto Angola Online, que permite o acesso dos cidadãos ao mundo virtual, estando neste momento a funcionar no país 80 pontos de acesso livre à internet. Em 2019, foi inaugurada a Mediateca do Bié, aumentando para 9 o número de mediatecas a funcionar no país, com um total de 900.765 visitantes. No âmbito dos transportes, no que diz respeito à aviação civil, está em fase de conclusão o trabalho da equipa multidisciplinar criada para rever o plano de construção do novo aeroporto internacional de Luanda, prevendo-se o reinício das obras ainda para este ano. Foi feita a abertura da TAG ao capital privado, com a sua transformação em sociedade anônima, e reformulado o modelo de gestão dos aeroportos e serviços de navegação aérea, com a cisão da ENA na empresa pública em 2 empresas, a ENA para a navegação aérea e a ESGA para a gestão de aeroportos. Foi também criada a Autoridade Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos. No domínio dos transportes rodoviários, foi reforçado o transporte urbano de passageiros com a atribuição de novos autocarros e aprovado o novo regime tarifário dos transportes públicos e instituído o abono de transporte para as camadas sociais mais vulneráveis. Em fase de implementação está o sistema de bilhete eletrónico
e de monitoramento nos meios de transporte dos principais operadores de transporte público. No domínio marítimo e portuário, estão a ser revistos os termos contratuais da concessão atribuída ao ente privado Caio Porto S.A. para a construção do Porto de Águas Profundas de Cabinda, devendo o Estatuto da Autoridade Portuária ser devolvido, conforme a lei, à empresa portuária de Cabinda. Estão criadas as condições técnicas e financeiras para se reiniciarem os trabalhos de construção dessa obra ainda este ano. Foi concluída a segunda fase da reabilitação do Porto do Namibe e assinado um contrato entre os governos de Angola e do Japão para o projeto integrado de desenvolvimento da Baía do Namibe. No Soio, está em vias de conclusão a construção e apetrechamento do terminal fluvial de passageiros. Foram reduzidas em 50% as comissões de participação cobradas pelo Conselho Nacional de Carregadores nos processos de importação e reduzida em 15% a taxa de utilização do porto cobrada pela carga de exportação. Ficou isento o pagamento de qualquer taxa ou comissão pela emissão do certificado de embarque no processo de exportação. No domínio ferroviário, foi reiniciado o tráfego internacional de mercadorias e de passageiros com o primeiro comboio turístico proveniente do Índico, de Dar es Salaam, na Tanzânia, para o Lubito. Foi concluída a duplicação da linha do caminho de ferro de Luanda, no troço de 36 km entre o Bengo e a Baia, e foi construído o ramal ferroviário do terminal mineiro do Porto de Lubito. Senhor Presidente, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, a defesa e a segurança interna são setores sem os quais o melhor dos nossos esforços pode ser deitado a perder, pois são eles que garantem a ordem e a tranquilidade das comunidades, a proteção das instituições do Estado, as fronteiras nacionais e os bens das populações. Graças à ação dos Ministérios da Defesa e do Interior, a situação de segurança pública é estável e decorre com normalidade a vida econômica e social do país. Em curso está o processo de reestruturação do Ministério da Defesa Nacional e de redimensionamento das Forças Armadas Angolanas, na base de um diagnóstico já efetuado com vista à otimização do quadro de pessoal e do efetivo das Forças Armadas Angolanas e ao reforço do seu sistema de segurança social. Decorrem ações para a implementação das indústrias de defesa direcionadas à autossuficiência das Forças Armadas Angolanas, em fardamento, calçado, equipamento e materiais de aquartelamento, da manutenção e reparação dos meios e da técnica. Está também em curso um programa de criação de infraestruturas e aquisição de meios de vigilância e segurança marítima. Ao nível do Ministério do Interior, foram realizadas durante o período em análise várias ações no domínio policial, de investigação criminal, legislativo, penitenciário, migratório, de proteção civil e bombeiros, de proteção social, de recursos humanos, de infraestruturas e equipamentos e de intercâmbio e cooperação. Dentre essas ações, destacam-se as operações Resgate e Transparência. A primeira teve um impacto positivo na redução da criminalidade violenta e na consciencialização dos cidadãos no cumprimento dos seus deveres cívicos e resultou na detenção de mais de 7.000 cidadãos por práticas de vários crimes, na apreensão de 232 armas de fogo, na recuperação de cerca de 3.000 viaturas e de mais de 110.000 litros de combustíveis diversos, na desativação de 283 mercados informais e na suspensão de 308 locais de culto criados à margem da lei. A Operação Transparência, que visou o combate à imigração ilegal massiva ligada à exploração ilícita de diamantes, nossa segunda maior fonte de divisas, e ao contrabando de combustíveis, resultou na saída do país de mais de 300.000 cidadãos de diversas nacionalidades
e na apreensão de mais de 5.000 pedras de diamantes e de diversos equipamentos utilizados no garimpo de diamantes. Do balanço feito, constataram-se danos ambientais profundos e irreversíveis nas áreas de atuação dos garimpeiros estrangeiros. Em curso estão ações com vista ao registro e cadastro biométrico da população estrangeira em Angola, bem como dos requerentes de asilo e refugiados, e também a operacionalização do balcão único junto da IPEX para análise das solicitações de visto de trabalho. Entre os novos documentos aprovados e publicados estão a lei sobre o novo regime jurídico dos cidadãos estrangeiros, o regime de isenção unilateral de vistos e de simplificação de atos administrativos para a concessão de vistos de turismo e a política migratória de Angola. Entrou em funcionamento o sistema online de solicitação de vistos de turismo e negócios, concedidos nos postos de fronteira aérea de Luanda e Huila e terrestres de Cabinda e do Cunene. Foram incorporados na Polícia Nacional 2.581 desmobilizados das Forças Armadas angolanas e 1.194 admitidos no âmbito do concurso público realizado, garantindo um crescimento de 6% dos efetivos, consolidado o sistema de proteção social dos efetivos do Ministério do Interior. Estão em curso trabalhos para a instalação do sistema de controle telemático do recluso através de pulseira eletrónica, de dispositivos de controle dos visitantes, de implementação de inibidores de telemóveis e de detetores de meios proibidos e de outros meios tecnológicos, visando a modernização do sistema penitenciário. No âmbito dos antigos combatentes e veteranos da pátria, o Ministério teve o seu estatuto orgânico aprovado e cadastrou nestes 2 últimos anos 174.837 pensionistas, tendo apurado 162.300, excluído 12.537 por não reunirem os requisitos previstos na lei, o que representa para o Estado uma poupança de 270 milhões de kwanzas mês. Foram homologados os processos de recenseamento dos antigos combatentes, deficientes de guerra e familiares de combatentes tombados ou perecidos, num total de 32.552, dos quais 17.335 foram inscritos no sistema de pensões e 15.217 aguardam pela conclusão do processo de recadastramento e prova de vida. No período, foram acolhidas as delegações de pesquisadores namibianos sobre a Batalha do Cuito Conaval e da Liga dos Combatentes Portugueses no âmbito do programa de dignificação dos seus combatentes tombados no território angolano. Senhor Presidente, senhores deputados, no que concerne ao setor da justiça e dos direitos humanos, o país foi surpreendido com a renúncia ao cargo do venerando juiz conselheiro presidente do Tribunal Supremo, que mereceu a aceitação do chefe de Estado e abriu caminho para a sua sucessão, que acontecerá nos termos da Constituição e da lei. No biênio que passou, destaca-se a aprovação do novo Código Penal, estando também para aprovação nesta Assembleia Nacional o novo Código do Processo Penal. Foi concluída a autonomia dos tribunais de primeira instância, cuja gestão financeira, patrimonial, de recursos humanos e administrativa passou para o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Foi também reformado o Cofre-Geral da Justiça. Foram criados 14 tribunais de comarca, nomeadamente nas províncias de Benguela, na cidade de Benguela e no Lubito, Kwanza Sul no Sumbe,
Huila no Lubango, Caconda e Matala, Bengo no Cachito, Kwanza Norte no Kazengo e Cambanda, Namibe em Moçambique e no Tombua, Zaire em Banza Congo e no Soio, e no Cunene, no Quanhama. Prosseguem, entretanto, os trabalhos técnicos para a instalação dos tribunais de relação de Luanda e de Benguela no âmbito da implementação do novo mapa judicial de Angola. Entre 2017 e o primeiro trimestre de 2019, foram emitidos 3.945.748 bilhetes de identidade. Para comatar a falha que ainda existe, foi lançada a primeira pedra para a construção do Centro Nacional de Emissão do Bilhete de Identidade, com a capacidade para emitir 20.000 bilhetes por dia. No âmbito do programa Nascer com Registro, foram criados 16 novos pontos de registro de nascimento em unidades de saúde nas províncias de Malange, Kwanza Sul, Uís, Huambo, Benguela, Huila, Mochico e Bié. Foi também elaborada a Estratégia Nacional de Direitos Humanos, tendo sido impulsados 16 comitês provinciais de direitos humanos. Pela primeira vez, Angola tornou-se membro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Pela segunda vez, Angola tornou-se membro do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, desta feita para o período 2018-2020. Ainda no setor da justiça, e apenas em jeito de apelo, gostaríamos de ver imprimida maior celeridade na aprovação e concessão dos vistos do Tribunal de Contas, com vista a não atrasar ou mesmo inviabilizar os projetos do Executivo, que tem prazos a cumprir na execução dos mesmos e obra a apresentar aos cidadãos. Passando para o domínio da ação social, uma atenção especial foi dispensada ao fenômeno da seca no sul de Angola, mais concretamente nas províncias do Cunene, da Huila, do Namibe e Cubango, que tem uma população afetada de 1.340.781 habitantes. As secas no sul de Angola são cíclicas, acontecendo praticamente todos os anos no período de maio a outubro de cada ano, com maior ou menor agressividade ou intensidade, se quisermos. Nunca, ao longo dos anos, o Executivo angolano teve tanta sensibilidade e atenção às vítimas da seca ou de qualquer outra calamidade natural. E vamos provar com factos. Aos 2 e 3 de maio do corrente ano, o chefe de Estado visitou as localidades e populações do Coroca, no Namibe, e da Umbala e Omungo, município de Ombanja, na província do Cunene, percorrendo de carro 96 quilómetros desde a cidade de Ongiva para se inteirar pessoalmente do sofrimento das populações afetadas. Como consequência, o Executivo aprovou um programa de assistência com caráter de emergência no valor de kwanzas 19.819.744.483 kwanzas. Desde 2014, que o Executivo não construía nem reabilitava os pequenos sistemas de captação de água na província do Cunene. Com base neste programa de emergência,
foram reabilitados nesta província 114 dos 171 pontos de água previstos. Foram construídos 54 novos pontos de água na província da Huila e no Damibe foram construídos 43 novos pontos de água nos últimos 4 meses. Tendo em conta a necessidade da implementação de soluções mais duradouras, capazes de contribuir para uma resposta mais eficaz aos efeitos da seca, foram identificados um conjunto de projetos estruturantes com prioridade para a província do Cunene, com a transferência das águas do rio Cunene para o rio Cuvelai e a construção em 4 anos de 6 grandes barragens de retenção e respectivos canais, cuja primeira empreitada será lançada nos próximos dias. A par da ação do Executivo para minimizar o sofrimento das populações vítimas da seca, nesta ocasião, não podemos deixar de realçar e agradecer, em nome daquele povo sofredor, a solidariedade dos empresários, das igrejas, das organizações não governamentais nacionais e estrangeiras, das Forças Armadas angolanas e da Polícia Nacional e outros, que se juntaram a esta ampla campanha de solidariedade para com quem necessita de água, de alimentos, de roupas, de medicamentos e de uma palavra de conforto. Ainda no âmbito da ação social, foi lançado em parceria com a União Europeia o Programa Piloto de Transferências Sociais Monetárias, com vista a reduzir os principais riscos que comprometem o desenvolvimento saudável das crianças pertencentes a famílias muito carenciadas. Cada uma delas passa a receber 9.000 kwanzas por trimestre por cada criança e num máximo de 3 crianças. Foi lançado o programa de municipalização da ação social, com a inauguração de 6 centros de ação social integrados, sendo 2 em cada uma das províncias piloto, nomeadamente no Bié, em Catabola e no Xunguar, Uís, na cidade capital do Uís e na Damba, e Mochico, em Camanong e no Lucusse. No âmbito do Programa de Proteção e Promoção dos Direitos da Criança, nomeadamente no combate às situações de subnutrição alimentar, foram apoiadas regularmente 1.530 crianças com leite e papas. Para garantir os cuidados a ter durante a gravidez e no parto no meio rural, foram capacitadas e formadas nas 18 províncias do país 2.938 parteiras tradicionais em matéria de saúde reprodutiva, registro de nascimento, responsabilidade parental e nutrição. Um número de 27.477 crianças dos 0 aos 5 anos tiveram acesso à educação na primeira infância em centros infantis, sendo 10.457 em 41 centros infantis e 11.020 em 118 centros infantis da rede pública. Foi também garantida a proteção de 8.757 crianças separadas dos familiares, incluindo órfãos dos 0 aos 18 anos de idade, através de 115 instituições de acolhimento em 14 províncias do país: Benguela, Bié, Cabinda, Kwanza Cubango, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Uambo, Huila, Luanda, Lunda Sul, Malange, Mochico, Uís e Zaire. Foram institucionalizados 18 lares de assistência à pessoa idosa
localizados em 11 das 18 províncias do país e que albergam 831 desses idosos. Os restantes 6.584 estão nas comunidades e são apoiados com bens alimentares e não alimentares. No período em análise, 1.358 ex-militares foram reintegrados em diversos projetos produtivos, sendo os domínios de maior adesão os da agricultura e pecuária, abarcando cerca de 70% dos interessados, tendo os restantes 30% preferido as pescas, a formação ou conversão profissional em artes e ofícios e atividades liberais, como a eletricidade, a alvenaria, o pequeno comércio, a canalização, a construção civil e outros. Numa área de 203.327 metros quadrados, foram removidas e destruídas 148 minas antipessoal, 102 minas antitanque, 6.380 engenhos não detonados, 27.964 munições e 29.710 metais detectados. No que respeita à juventude e desportos, foi lançado o projeto GIRO, Juventude Informada, Responsável e Organizada, e aprovada a Política Nacional para a Juventude, após a auscultação dos jovens e da sociedade civil. No corrente ano, foi realizada a 9ª Bienal dos Jovens Criadores da CPLP. No âmbito do desporto, foram realizadas conferências sobre o mecenato, juventude e desporto e sobre modelos de gestão de infraestruturas juvenis e desportivas. E foi feito um trabalho conjunto com o Ministério da Educação no apoio metodológico para a implementação do desporto escolar. O desporto angolano conquistou alguns resultados satisfatórios, sendo de destacar a conquista inédita do Campeonato do Mundo e, mais recentemente, também o africano, disputado em Benguela, pela Seleção Nacional de Futebol para Amputados, a medalha de ouro no Campeonato Africano Sénior Feminino de Handball, uma medalha de ouro na primeira edição do Campeonato Africano das Nações em Hóquei em Patins, realizado em Luanda, e a medalha de bronze no Campeonato Africano de Luta Greco-Romana. Foi também melhorada a classificação de Angola nos jogos da CPLP e da região 5. Ao nível da comunicação social, continuaram as ações no sentido da melhoria dos indicadores da liberdade de imprensa, sendo hoje mais plural o debate no país. Repito, sendo hoje mais plural o debate no país. Que a deputada Jovita Angola o confirme. Eu sou um cidadão atento às vossas intervenções, em particular a sua. Em 2018, Angola subiu 4 posições no Índice de Liberdade de Imprensa da Organização Repórteres Sem Fronteira,
sendo o único país africano de língua portuguesa a registrar tal melhoria, ocupando o 121º lugar entre 180 países. Ainda não estamos bem, mas vamos chegar lá. Existem hoje em Angola 219 jornais, 431 revistas, 158 boletins e 25 empresas editoriais e produtoras de conteúdos, indicadores importantes da diversidade e pluralidade da informação angolana. No setor privado, existem 33 estações de rádio em frequência modulada em todo o território nacional e estão em fase de atribuição de frequências para licenciamento a mais de 10 pedidos de estações de rádio em frequência modulada a serem instaladas em Luanda, no Bié e na Huila. Está em curso a reforma do pacote legislativo da comunicação social, que inclui a Lei de Imprensa, a Lei do Estatuto do Jornalista, a Lei da Atividade de Radiodifusão, a Lei da Atividade de Televisão e a Lei Geral da Publicidade. Nos últimos 2 anos, não houve qualquer registro de algum jornalista que tenha sido preso ou morto por suposto delito de imprensa. Senhor Presidente, senhores deputados, relativamente ao ambiente, foi aprovado este ano o Comitê Nacional de Coordenação da Implementação do Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e foi lançado o Sistema Integrado do Ambiente, que permite a emissão de licenças ambientais, de instalações e de operações para imprimir eficiência administrativa no âmbito do cumprimento das diretivas do PRODESE. Foram realizadas ações de monitoramento de manadas da palanca negra gigante na Reserva Integral do Luando, incluindo a implementação do sistema de localização por GPS dessa antílope do Parque Nacional de Cangandala, em Malange. O National Geographic levou a cabo uma expedição científica que explorou a bacia do Okavango, no Cuando-Cubango, tendo produzido um documentário intitulado Into the Okavango, apresentado à comunidade científica em Nova York e estando prevista para breve a sua apresentação em Angola. Dessa expedição científica participaram cientistas e técnicos angolanos, com destaque para a já famosa Adjani Costa, que acaba de receber em Nova York um galardão da Agência Especializada das Nações Unidas, à margem da Assembleia Geral. Mais uma vez, os nossos parabéns pelo feito realizado e reconhecido internacionalmente. O Executivo está a negociar com renomadas empresas internacionais de gestão profissional de parques, a exemplo do que já acontece em toda a região da SADC, a gestão dos nossos principais parques e reservas ambientais, e pensamos começar de imediato pelo Parque do Iona, no Namibe, evoluir para os outros da Cameia Lumejo, no Mochico, do Luengue Luiana, no Cuando-Cubango, Cangandala, em Malange, para citar apenas estes. No âmbito do turismo, foi aprovado o Plano de Desenvolvimento do Polo Turístico de Cabo Ledo e criada a Agência Nacional da Região do Okavango Zambeze. Entre os principais eventos realizados, registre-se o Presidential Golf Day e o Fórum Mundial do Turismo,
manifestações importantes para a captação do investimento direto estrangeiro no setor. No período em análise, foi realizado o Congresso Nacional de Hotelaria e a Expo Hotel pelas associações e operadoras nacionais do setor. No setor da cultura, há a registrar como ações mais relevantes a primeira edição da Bienal Luanda, Fórum Pan-Africano para a Cultura da Paz em África, e a realização do Festival Internacional da Cultura Congo, FestiCongo, no âmbito das festas da cidade de Banza, Congo, e do 2º aniversário da sua elevação a Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Neste ano, também a Rebita foi declarada ao nível nacional como Patrimônio Cultural e Material. Em 2020, será retomado o Festival Nacional da Cultura, FENACULT, por altura da celebração dos 45 anos da independência de Angola. No âmbito desse setor, foram elaboradas várias importantes propostas de lei, designadamente sobre as instituições do poder tradicional e sobre as línguas nacionais. Em julho deste ano, teve lugar o 3º Encontro Nacional sobre as Autoridades Tradicionais, que se elevam ao considerável número de mais de 40 mil em todo o país. Com vista a proteger os cidadãos e repor a autoridade do Estado e os limites impostos pela Constituição e a lei, foram encerrados 1.850 lugares de culto criados de forma ilegal. Estão em análise 79 confissões religiosas que submeteram os seus processos de reconhecimento. De referir que a atual pauta aduaneira, reagindo a uma exigência antiga, já permite a redução do preço do papel, matéria-prima para a produção de livros e de jornais. Está, entretanto, em estudo o projeto de transformação do antigo edifício da Assembleia Nacional em Palácio da Música e do Teatro e também o de requalificação das instalações da antiga Praça de Touros e do Cine Nacional. Ao longo de 2 anos, e no quadro da governação aberta e de proximidade, para melhor constatar a realidade do país real, o chefe de Estado visitou 15 das 18 províncias, pernoitando sempre nas suas capitais e ainda alguns municípios. Essas visitas serviram também para realizar a abertura do ano agrícola e do ano acadêmico, realizar reuniões da Comissão Econômica, reuniões do Conselho de Governação Local, presidir o ato central das comemorações do 23 de março no Cuito Carnaval, na companhia de outros chefes de Estado da região, ou ainda anunciar o lançamento do PIM no Kazombo, município do Alto Zambeze, no Mochico. No decorrer dessas visitas, aproveitamos sempre a oportunidade de conceder audiências a entidades locais ou reunir com o Conselho Provincial da Auscultação Social. Ao nível das relações exteriores e cooperação, definimos como estratégia a necessidade de se quebrar o isolamento a que nos autoimpusemos com relação ao resto do mundo e que em nada ajuda a atração do investimento privado estrangeiro e do turismo internacional. É assim que a diplomacia angolana passou a focar a sua principal ação na chamada diplomacia econômica, tendo à cabeça o próprio chefe de Estado, que realizou visitas de Estado à África do Sul, Namíbia, Zâmbia, França, Bélgica, Alemanha, Portugal,
China, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Cuba e Catar. O chefe de Estado participou nas cimeras da União Africana, assim como na Assembleia Geral das Nações Unidas de 2018 e 2019. Pela primeira vez na história, se fez ouvir a voz de Angola no Parlamento Europeu em Estrasburgo, pelo seu mais alto representante. Angola participou ao mais alto nível em fóruns econômicos internacionais, como o de Davos na Suíça, o dos BRICS na África do Sul, o FOCAC na China, o TICAD no Japão e, em breve, o de Sochi na Rússia. No período em análise, foi assinado um conjunto alargado de instrumentos de cooperação com vários países, com destaque para os acordos de facilitação de isenção de vistos, acordos de eliminação da dupla tributação, entre outros. Destaque para o acordo recentemente assinado no Vaticano entre o Estado angolano e a Santa Sé. Não podemos deixar de destacar o papel desempenhado pela diplomacia angolana, que culminou com a assinatura do entendimento de Luanda, o que levou o Ruanda e o Uganda a dialogar e a resolver na mesa das negociações os diferendos que os opõem e ameaçavam mesmo o eclodir de um conflito fronteiriço a acrescer a já tensa situação na região dos Grandes Lagos. No período, Angola iniciou o processo de adesão às organizações linguísticas internacionais da Commonwealth e da Francofonia e participou em inúmeras reuniões internacionais ao nível da SADC, da CPLP, da União Africana e da Organização das Nações Unidas. Os ganhos de toda esta dinâmica ação diplomática nem sempre são imediatos nem mensuráveis, porque não nos anima apenas a ideia de garantir novas linhas de financiamento, até porque temos noção do quanto o país está endividado. Os ganhos estão para além disso, estão nas parcerias estratégicas que se estabelecem. Senhor Presidente, senhores deputados, minhas senhoras, meus senhores, termino esta mensagem à nação convicto de ter sido o mais realista possível na descrição e análise do quadro real do país, com seus pontos fortes e fracos e a definição dos caminhos a seguir. Angola está no caminho certo. Precisamos todos, governantes e governados, de trabalhar árdua e permanentemente e a não ter pressa de colher aquilo que não semeamos ou, se o fizemos, não está maduro para consumir. Não esquecer o velho ditado: o apressado come cru. Obrigado pela atenção. Muito obrigado pela atenção.
Sua Excelência, então, Senhor terminada Presidente esta comunicação feita pelo Presidente da República, nós está praticamente a agradecemos encerrar mais este uma vez a sua presença nesta nossa magna casa e desejamos muita saúde e êxitos na sua nobre, mais difícil missão de chefe de Estado e Presidente da República. Senhor Presidente, pode contar com a cooperação e solidariedade institucional da Assembleia Nacional. Temos consciência das dificuldades que o país enfrenta neste momento, mas estamos juntos e as dificuldades serão vencidas. Gostaria de agradecer também a presença dos ilustres convidados, a quem desejamos muita saúde, felicidade e muitos êxitos. Considero encerrada a reunião plenária solene de abertura da terceira legislatura, da terceira sessão legislativa da quarta legislatura da Assembleia Nacional. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Primeira sessão à nação proferido pelo Presidente da República, João Lourenço. Fazemos uma pausa a seguir para dar espaço ao Jornal da Tarde e já voltamos para análise ao discurso. Até já. Da Assembleia Nacional. Presidente João Lourenço reafirma: o nosso foco continua a ser a boa governação, a defesa do rigor e da transparência em todos os atos públicos, a luta contra a corrupção e a impunidade. Explosão de mina no Cunene causa 5 mortos e 1 ferido. Roubo de gado preocupa criadores do Cangar no Quanto Cubango. Moçambicanos escolhem hoje novo presidente, novo parlamento e governadores provinciais. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo às notícias agora no Jornal da Tarde, no dia 15 de outubro, dia em que abre o novo ano parlamentar em Angola, dia em que também a população ouviu o Presidente João Lourenço a discursar sobre o Estado da Nação. Tudo isto aconteceu na Assembleia Nacional, onde nós vamos agora em direto ao encontro da jornalista Sílvia Samara, que nos vai então fazer um rescaldo sobre esta sessão solene de abertura do novo ano parlamentar, altura em que, tal como se esperava, o Presidente da República falou, por exemplo, sobre o atual estado económico do país, sobre a crise económica que Angola enfrenta desde finais de 2014,
2014. O Presidente da República falou sobre os motivos dessa crise e também sobre aquilo que está a ser implementado pelo Executivo angolano no sentido de se superar nos próximos tempos esta crise económica. Isto foi apenas uma das vertentes, outra teve a ver também com a situação social de Angola. O Presidente João Lourenço falava há poucos minutos sobre a seca no sul do país, um fenómeno que de resto todos os anos atinge então Angola. Falou principalmente sobre as províncias do Cunene, Huila e Namibe e falou mais uma vez sobre o que o Executivo está a fazer para minimizar os efeitos dessa crise, dessa seca que atinge então a população do sul de Angola. Estamos em condições de ir em direto até a Assembleia Nacional, onde a Sílvia Samara nos vai então fazer o rescaldo desta sessão que acabou de acontecer. Sílvia, boa tarde. Boa tarde, Claudete Silva, e aos nossos telespectadores. Está assim aberta a terceira sessão legislativa da 4ª legislatura, com este discurso à nação proferido pelo Presidente João Lourenço. Foi um discurso longo que olhou para todos os setores da sociedade. O chefe de Estado apresentou números e fez um balanço dos 2 anos de mandato que coincidem com este terceiro discurso sobre o Estado da Nação. João Lourenço assumiu perante os deputados que o nível de satisfação da sua governação ainda não é o esperado, mas que vai continuar a trabalhar para que as suas bandeiras continuem a ser hasteadas e respeitadas por todas. Combate à corrupção e à impunidade, o reconhecimento internacional, a diplomacia económica, a moralização da sociedade e a reanimação da economia. Olhamos a seguir para as incidências deste discurso com os analistas que desde as primeiras horas estão connosco em painel, o professor José Otávio Serra Vanduna e também o jornalista Ismael Mateus. Acompanhamos o discurso, basicamente não falhou muito aquilo que estivemos a analisar na parte da manhã, daquilo que ouviu o professor Otávio Serra Vanduna, o que é que lhe apraz dizer neste momento? Olha, Silva, eu acho que foi, tal como tínhamos solicitado, um discurso de balanço. Foi um discurso de balanço. O Presidente da República percorreu os 2 anos de governação, em alguns casos, comparativamente com os últimos 2 anos anteriores ao ano em que ele assumiu o cargo, passou de forma muito cuidada setorialmente por todas as áreas. Em alguns casos citou, ou em muitos casos citou números, que era uma coisa que nós também tínhamos solicitado, e eu acho que ficou aqui um balanço do que está a ser feito, do que já foi feito e do que está a ser feito. Contudo, eu gostaria de dizer que um dos desafios é tentar e procurar saber de que forma é que muita coisa do que foi feito, muita coisa do que foi indicado pelo Presidente da República chega ao cidadão. Nós tínhamos dito aqui que um dos principais problemas do nosso país, da nossa sociedade, é a forma como o cidadão é partícipe, recebe ou não aquilo que é realizado pelo Executivo. Bem, muita coisa foi feita, muita coisa foi aqui indicada pelo chefe de Estado, apraz-nos saber de que forma é que isso chega à mesa do cidadão, ou de que forma é que isso chega à vida do cidadão. E este é o desafio que me parece ter ficado nas últimas palavras do Presidente da República, em que ele, mais uma vez, também respondendo aquilo que nós tínhamos já aqui dito, convoca a sociedade, de uma maneira geral, para caminharmos todos juntos, ou para com ele caminhar no desidrato que é encontrar caminhos para ultrapassar as muitas dificuldades que ainda temos a viver. Eu gostaria de dizer que não foi um discurso de choque, de certa maneira nenhuma. Eu acho que foi um discurso de diagnóstico, e um diagnóstico que cada um de nós tem que fazer a sua avaliação, é livre de fazer a sua avaliação, mas uma coisa é certa: há ainda um caminho, e o chefe de Estado também não fugiu a isso, há ainda um caminho longo a percorrer. Em muitas coisas, ou se quisermos, em muitas áreas, há muito a melhorar, e este melhorar remete-nos também para o tema de como e com quem melhorar. E então eu acho que está em aberto um espaço para nós agora pensarmos 3 coisas fundamentais. Primeira coisa, de que forma, como eu já disse, é que o cidadão se revê em todas estas mudanças e em todos estes avanços que foram aqui feitos, mas mais do que isso, de que forma é que poderá haver aqui uma articulação, uma inclusão de alguns atores que ainda faltam, e de aspectos que nos ultrapassam também, que ainda faltam para que a gente possa dar passos mais concretos neste desafio de nação a que todos estamos chamados a contribuir. Ismael Mateus, num ambiente de incertezas e algum nervosismo social, foi um discurso convincente que veio para acalmar os ânimos até certo ponto?
Eu prefiro colocar a questão de outro modo. Sim. Em primeiro lugar, o Presidente faz uma opção clara, que não é só um discurso de balanço, mas resolveu fazer um discurso